Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal para um breve estudo da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 4. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, dizer a vocês muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Continue curtindo nossos vídeos e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente e se gostar do estudo que eu vou ministrar daqui a pouco, você compartilha com mais uma pessoa para nos fortalecer. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nosso breve estudo de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 4, que tem como tema permanecendo em Cristo para frutificar. Porque o Evangelho de João, no capítulo 15, tem como tema, como epígrafe, continuação das últimas instruções aos discípulos. E o capítulo 15, Jesus vai fazer ali uma analogia a respeito da videira, comparando os discípulos com a videira. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 4, diz assim para nós: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a videira de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Tá vendo? Jesus se compara ali com uma videira. Ele é a videira verdadeira. E o pai dele é o quê? O lavrador. E todos nós, para dar fruto, temos que estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo. Se nós não estamos ligados nele, ele deixa bem claro no verso 4, que sem ele nada podemos fazer. E a introdução desse nosso breve estudo diz assim: no Evangelho de João, Jesus usa a metáfora da videira para ensinar uma verdade essencial sobre a vida cristã. Nossa dependência total dele para produzir frutos espirituais, porque nós dependemos totalmente de Cristo para produzir frutos espirituais. Assim como um ramo só pode crescer e frutificar se estiver ligado à videira, também nossa vida espiritual só tem sentido e produtividade se permanecermos em Cristo. Se permanecer em Cristo, vai ter produtividade espiritual. Se não tiver, não vai ter. Foi entendido no verso 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então tem que permanecer em Cristo para poder produzir frutos espirituais. Muitas pessoas tentam viver por si mesmas, sem buscar conexão com Jesus, mas acabam secando espiritualmente. Muitos estão aí, secos espiritualmente, porque tentaram prosseguir na caminhada cristã por si mesmas, achando que eles podem tudo, mas muitos não podem nada. Só pode se estiver ligado na videira verdadeira, que é Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Nosso primeiro ponto vai dizer assim: Jesus, a videira verdadeira. Verso 1, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, diz: Eu sou a videira verdadeira. E ele é a videira verdadeira que nos dá condições para nós produzirmos frutos espirituais. Jesus começa afirmando: Eu sou a videira verdadeira. Essa declaração enfatiza que ele é a única fonte legítima de vida e sustento espiritual. Ele é a única fonte de vida e de sustento espiritual. Por isso que ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Muitas pessoas buscam sustento em outras videiras, como riquezas, prazeres e filosofias humanas. Mas somente Jesus é a verdadeira fonte de vida. Ele é a fonte da vida. Ele é que nos sustenta. Ele é quem cuida de nós. Por isso que ele declara que sem ele nós não somos nada. A videira representa a conexão entre Deus e seus filhos. Assim como a seiva corre da raiz para os ramos, a graça e o poder de Deus fluem para aqueles que estão ligados a Cristo. Porque é pela graça que nós somos salvos. E a Bíblia diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus que ele dá para o ser humano caído. Ele concede a ele a graça salvadora, a graça restauradora, a graça regeneradora. Tudo é por intermédio da graça, por fé em Cristo Jesus.
A videira representa a conexão entre Deus e seus filhos. Porque a conexão entre o homem e Deus é quem? Jesus Cristo. E a videira é quem? É Cristo. Não, para se achegar a Deus, é preciso primeiro estar ligado em quem? Em Cristo. Sem Ele, não tem como você se chegar a Deus. Segundo ponto, o pai, o lavrador que cuida da videira. Evangelho de João capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, atira. Que não dá fruto, atira. Aquela que não está frutificando, ele pega, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Aquele que não está frutificando espiritualmente, ele é retirado. E aquele que está dando fruto, ele é podado para produzir mais fruto ainda. Enquanto aquele que não produz nada, ele vai ficar ali, separado, né? Sem utilidade, porque ele não está dando fruto. Então quem não está dando fruto não é produtivo. E quem não é produtivo não consegue permanecer em Cristo. Termina o quê? Secando. Jesus explica que o Pai é o agricultor, que cuida da videira. Ele trabalha para que os ramos deem frutos. Os ramos que não dão frutos são cortados, pois estão mortos espiritualmente, tá vendo? Quem não dá fruto, ele está morto espiritualmente. Isso alerta sobre o perigo da religiosidade sem transformação. É aquele que não foi transformado. Está na igreja só para fazer número. Não se preocupa em fazer as coisas para Deus com amor, né? Em retribuição que Deus fez por ele. Aí termina o quê? Secando. Aqueles que frutificam são podados para que produzam ainda mais. A poda representa o quê? As provações e correções de Deus que nos purificam e fortalecem. É porque a provação ela vem o quê? Para nos fortalecer. Vem para nos conceder o quê? Experiência. E as correções é para que nós possamos permanecer no caminho certo, né? Porque sem correção, o homem termina o quê? Se desviando. Termina o quê? Se apartando do caminho do Pai. E aí termina o quê? Secando espiritualmente. Por isso que ele diz, a poda representa as provações e correções de Deus que nos purificam e nos fortalecem, né? Porque o que acontece na nossa vida é para nos fortalecer, para nos provar e nos aprovar. Okay? Por isso que há as provações e as correções, para que o ramo ele frutifique mais ainda e se fortaleça cada vez mais em Deus. Terceiro ponto, a necessidade de permanecer em Cristo, verso 4. Né? Evangelho de João capítulo 15, verso 4, que diz: Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Tá vendo? Então tem que estar nele. Por isso que diz, a necessidade de permanecer em Cristo. Jesus nos exorta, está em mim e eu em vós. Isso mostra que a vida cristã não é apenas um evento, mas um relacionamento contínuo. É um relacionamento contínuo entre o cristão e Cristo. Não é um evento, é um relacionamento. Um relacionamento que vai crescendo todos os dias, gradativamente. E por isso que tem que estar sempre ligado na videira que é Cristo, para ter o crescimento espiritual que ele deseja de cada um de nós. Aí, permanecer em Cristo significa cultivar a comunhão com ele através de quê? Da oração, da leitura da palavra e de obediência. É isso que o crente deve fazer. Orar, ler a palavra e obedecer a tudo aquilo que a palavra estabelece para nós. Porque se não for assim, ele não vai ter crescimento espiritual nenhum. Um ramo separado da videira morre rapidamente. Da mesma forma, sem Cristo, não podemos produzir fruto espiritual. Muitos hoje estão afastados do caminho de Cristo. Estão o quê? Mortos espiritualmente. E não estão produzindo nada. Não estão produzindo frutos espirituais. Pelo contrário, eles estão cada vez mais se afastando de Deus, né? Secando cada vez mais. Estão no mundo, mas não estão produzindo frutos espirituais. Então, estão no mundo o quê? Seco, né? Seco, que não produz nada. Está só fazendo um número no mundo. Porque ele não está servindo para Deus. Está servindo só a vontade do mundo. E quem serve a vontade do mundo é inimigo de Deus. 1 João capítulo 2, verso 15, vai dizer o que? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, o crente em si, ele não pode estar amando as coisas do mundo. Ele tem que amar as coisas divinas, para que cada vez mais que ele se aproxime de Cristo, ele possa o quê? Frutificar. Muitos começam bem na fé, mas se afastam e perdem a vitalidade espiritual. Devemos permanecer firmes, nutrindo nossa relação com Jesus diariamente, tá vendo? Muitos começam até bem, né? Pregando, evangelizando, ensinando, dando fruto, mas daqui a pouco se afastam, né?
são desligados, né, da videira. E termina o quê? Morrendo espiritualmente. Por isso que devemos permanecer firme, nutrindo nossa relação com Jesus diariamente. Tem muitos que começam bem, mas na primeira dificuldade, ele quer ir embora. Na primeira palavra forte que ele ouve, ele não quer vir mais, né? Então, nós temos que permanecer firme, sabendo que tudo na nossa vida é para o nosso crescimento espiritual. Quer seja uma prova, quer seja uma correção, quer seja uma dor, quer seja uma enfermidade, tudo concorre para o nosso bem, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus através dos seus decretos. Então, tudo coopera para o nosso bem. Seja lá o que for, está contribuindo para o nosso bem. Para concluir, nossa vida só tem sentido e produtividade quando estamos ligados a Cristo, a verdadeira videira. Sem Ele não podemos produzir frutos que glorifiquem a Deus. Devemos permitir que Deus nos molde através das provações e correções, entendendo que Ele deseja que frutifiquemos mais e mais. É isso que devemos fazer. Devemos deixar Ele nos moldar através das provações e através das correções, para que nós possamos produzir fruto para glorificar o nome de Deus. A correção ela vem para nos melhorar, as provações ela vem para nos aperfeiçoar, para nós termos experiência para passar exemplo para outras pessoas, para que outras pessoas possam também crescer espiritualmente e frutificar para Deus. O crente ele tem que ser provado para depois ser aprovado. Ele não é aprovado e depois provado, não. Primeiro ele é provado para depois ser aprovado. Por isso que muitas vezes não aguentam a aprovação. Terminam morrendo espiritualmente e secando. Por quê? Porque não aguentou, não suportou a aprovação. E a aprovação não vem para matar ele. A aprovação vem para o quê? Para que ele adquira mais experiência com Cristo. Para que ele possa se fortalecer cada vez mais e dar testemunho do que ele tem passado para fortalecer outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Porque é isso que ele faz conosco. Por isso que nós devemos permanecer firmes, permitindo que ele nos molde todos os dias, através de uma aprovação, através de uma correção, através da sua palavra, e permanecer sempre ligado à videira verdadeira que é Cristo, que é o único que pode nos conceder salvação, perdão de pecado, nome escrito no livro da vida e direito à eternidade. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.